Abrindo as suas Bíblias, o Evangelho segundo João, capítulo 13. Evangelho segundo João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se bem sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Querido Pai Celestial, nós bendizemos o Teu nome pela Tua santa palavra, Senhor, que está diante de nós. Nós rogamos a Ti, Senhor, vivifica a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada a nós com poder e autoridade, na unção do Teu Espírito, que ela cumpra em nós aquilo que o Senhor deseja. Sejamos, Senhor, nesta manhã renovados, restaurados, lavados pelo lavar da Tua palavra. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esta é uma das passagens mais vívidas das Escrituras. Os detalhes com que nos são apresentados, se você atentar para o texto, você é capaz de enxergar essa cena, onde o Senhor Jesus, nós cantamos o Rei da Glória, o Rei dos Reis, ele se presta a um serviço tão simples, tão humilhante como este, talvez o mais humilhante para aquele tempo, para aquela cultura, nos deixando uma lição tremenda de serviço e de humildade. Então, esta lição que, com a graça de Deus, pretendo ministrar aos irmãos.
humildade e serviço. Nós já temos visto algumas mensagens que eu tenho compartilhado com os irmãos nos evangelhos sobre o servo de Deus. Nós vimos algumas semanas atrás a passagem do mancebo rico, como é necessário nós rompermos com o passado para podermos seguir o Senhor, coisa que aquele jovem não foi capaz de fazer. E depois nós vimos também como que nós precisamos ter a ambição correta, né? Coisas também que aqueles 2 discípulos, Tiago e João, e também os outros 10 falharam. E aqui nós vemos o exemplo de um servo que jamais falhou. Amém? Amém. Jesus Cristo, Ele é o servo perfeito de Deus e nos deu essa importante lição. Importante nós situarmos essa situação aqui no tempo. Aqui Jesus principia aquilo que é chamado de os discursos do cenáculo. E Jesus estava ali nas vésperas ali da sua morte, da sua crucificação. Então, Jesus, ele quis preparar os seus discípulos para a vida que se seguiria após a sua morte, ressurreição e ascensão. Ele quis preparar os seus discípulos para dar testemunho. É muito importante, irmãos, o que as pessoas, os homens, né, os seres humanos fazem ali na véspera da sua morte. Jesus sabia, né, o que estava reservado para ele e ele quis preparar os seus. Jesus serviu no momento mais agudo, mais difícil. Jesus serviu os seus discípulos da maneira mais intensa no momento mais agudo, mais difícil. Nós, quando servimos, precisamos que o mundo conspire para que nós servamos alguém. Tudo tem que dar certo. Nós precisamos estar com saúde, estar com dinheiro, estar com disposição. Precisamos admirar aqueles a quem servimos. Todas as coisas têm que combinar para que nós possamos servir alguém. Mas este não é o padrão apresentado pelo Senhor Jesus. Ele serviu no momento mais agudo. Ele serviu na noite em que foi traído. Nós repetimos este verso todos os domingos. Na noite em que foi traído, o Senhor serviu da maneira mais intensa. O que nós estamos esperando para servir? Esperando que tudo esteja favorável? Ou vamos servir conforme o modelo que é Cristo? No coração de Jesus havia essa intenção de preparar os seus para a sua ausência, preparar os seus para os dias que se seguiriam, para que eles dessem testemunho, para que eles dessem continuidade à obra que o Senhor Jesus começou. E nós estamos preparando os nossos para dar continuidade à obra? O que implica essa nossa preparação, em prepará-los? Nós precisamos ser como Jesus. Não devemos esperar momento favorável para preparar. Não devemos esperar condições favoráveis para preparar os nossos para a vida, para o que vai se seguir.
Aqueles homens enfrentariam uma tremenda batalha depois que o Senhor os deixasse, e eles foram fiéis, com exceção de Judas. Todos eles perderam a sua vida, entregaram a sua vida ao Senhor. Então Jesus é aquele mestre perfeito que sabe muito bem preparar os seus discípulos para o que virá. E nós, igualmente, irmãos, temos que aprender com o mestre, que nós devemos preparar os nossos para os dias que virão. Jesus sabia muito bem. Aqui no verso 3 diz que Jesus sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Ele sabia de onde ele tinha saído e para onde ele iria. Nós, igualmente, irmãos, temos um grande privilégio de saber o fim da história. Amém? Amém? Amém. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. E sabedores dessa nossa origem e do nosso destino, nós devemos ensinar a verdade para os nossos, sejam filhos, sejam netos, sejam irmãos, sejam amigos. Nós precisamos ensinar para eles também a não terem qualquer expectativa neste mundo e a viverem aqui como se daqui não fossem. Jesus tinha plena consciência da sua missão. Desde pequeno, com 12 anos de idade, ele disse que convinha cuidar dos negócios do Pai. Ele sabia qual era a sua missão. Desde jovem, ele sabia que o seu destino era morrer em favor dos seus. Agora aqui ele diz: como havia amado os seus. Quem são os seus? Obviamente que aqui ele fala, ou ele se dirige para aquele círculo mais íntimo, mas os seus do Senhor são estes que estão aqui em João mesmo, no capítulo 17. Veja aí, João, capítulo 17. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Estes são os seus, os que pertencem a Jesus. Depois você vê aqui no verso 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 11: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então veja, estes são os seus que Jesus amou. E há nas Escrituras, irmãos, algumas particularidades destes que pertencem a Jesus, que nos serve também de ensino, para que nós vejamos se nós nos enquadramos nestes que Jesus amou. Se nós somos estes, e ainda há tempo para que nós nos adequemos a este padrão para pertencer a Cristo. Veja aqui mesmo no capítulo 12 de João, no verso 26. João 12, 26.
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Capítulo 18 de João, verso 36. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos. Então veja, os seus, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, são aqueles que se relacionam com Ele como Senhor. Se você tem a Jesus como teu Senhor, você é um dos seus. Amém? Meu servo, diz o Senhor. Agora veja também aqui em João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, alguém que pertence a Jesus é aquele que se relaciona a Ele como mestre, que o tem como mestre, que é seu discípulo. Aqui em João ainda, no capítulo 10, versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então você pertence a Cristo à medida que você é ovelha dele, à medida que você se relaciona com Ele, como sendo Ele o seu pastor. Um outro aspecto de pertencer a Cristo é ser seu amigo. João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aqui é o nosso relacionamento com Jesus, como sendo Ele o homem perfeito, aquele que padeceu. Imagine, irmãos, que qualidade de amigos nós seremos se nós abandonamos o nosso amigo quando ele é perseguido, quando ele sofre, quando ele é difamado, quando ele é desprezado. É nessa hora que a amizade é provada, não é assim? Então nós andamos com o nosso amigo Jesus Cristo, mesmo que neste mundo ele seja desprezado, mesmo que andar com ele custe tudo para nós. Esse é mais um aspecto de ser pertencente a Cristo. E também, por último, nós somos os seus à medida que somos seu irmão. Somos irmãos do Senhor Jesus. Capítulo 20, versículo 17 de João. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós nos relacionamos com Ele como sendo Ele o Filho de Deus.
e nós somos seus irmãos. Glória a Deus, irmãos. Somos a mesma família, nós somos os seus. Voltando aqui em João capítulo 13, no nosso texto, o irmão Momô falou que deseja que nós sejamos como no passado, pregação de 3 horas. Olha, irmãos, nós precisamos treinar nossa alma. O irmão Iata, na última mensagem que foi pregada aqui, ele falou de uma mulher, né? uma irmã, que disse que criar os filhos é o mesmo que treiná-los. Nós, como filhos de Deus, precisamos ser treinados. Às vezes nós ficamos enfadados com a reunião, com o estender da mensagem, alguma coisa assim, porque a nossa alma é manhosa e não é treinada. Os irmãos do passado, os puritanos, né? Eles dedicavam o domingo todo ao Senhor. Ainda que a reunião aqui se encerre ao meio-dia, nós podemos e devemos estender essa reunião até o final do dia. Como que nós fazemos isso? À medida que a palavra é o nosso assunto. À medida que os louvores do Senhor estão nos nossos lábios o dia todo. À medida que nós estamos pensando nele e falando sobre ele. Porque ele é o nosso assunto. Amém? Ele é a nossa vida. Então, a nossa vida deve ser um culto. Então veja, irmãos, Jesus diz aqui que ele amou os seus até o fim. Isso também é uma grande lição para nós. Obviamente que o contexto aqui é que Jesus amou eles até o fim desses acontecimentos que se principiaram aqui. Jesus amou eles até o fim, até a cruz, até a crucificação. Mas o sentido é muito mais amplo do que esse acontecimento imediato ali que eles estavam vivendo. Aqui significa, irmãos, que Jesus os amou até ao máximo. Este é o sentido. Aquele que nos ama até o máximo, até as últimas consequências. O que para nós também, irmãos, é um padrão de amor. Nós devemos amar até as últimas consequências. O nosso amor ainda é muito limitado, porque ainda nós necessitamos ser correspondidos. Pensa, irmãos, que estes que o Senhor amou até o fim, muito em breve aqui, todos abandonariam o Senhor, todos fugiriam. E o Senhor é onisciente. Ele sabia que eles fugiriam, que eles o abandonariam. E mesmo assim, o Senhor os amou até o fim. Nós precisamos adotar esse padrão de amor, de amar até as últimas consequências. Não exigir retribuição. Versículos 2 e 3 diz assim que depois que acabou a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então, essa ceia, né, irmãos, como nós sabemos, ela aconteceu no cenáculo, aquele cenáculo que o Senhor pediu que fosse preparado, ou ordenou que fosse preparado, para
para que ele comesse a Páscoa com seus discípulos. Aqui diz que, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Nós sabemos pelos outros evangelhos que não foi ali que Judas foi convencido pelo diabo para que traísse o Senhor. Isso já havia acontecido antes. Ele já tinha combinado antes com os religiosos para que entregasse o Senhor. Mas, irmãos, todas estas coisas já haviam sido determinadas pelo desígnio de Deus. Amém? Pedro falou isso para aquelas pessoas para quem ele pregou depois do Pentecostes, dizendo que aqueles homens haviam entregado e crucificado o Senhor, mas que aquilo não foi feito sem a direção de Deus o Pai. Deus o Pai determinou que as coisas fossem assim porque era necessário que Jesus padecesse, que fosse morto e que ressuscitasse ao terceiro dia. O Senhor, Ele é onisciente. Ele sabia de todas as coisas. Imagina, irmãos, se você soubesse que determinado irmão no futuro iria te trair, você o serviria hoje? Talvez nem o cumprimentaria. Mas o Senhor Jesus, sabedor de todas as coisas, Ele, mesmo assim, amou e serviu aqueles homens até o fim. Por isso nós, irmãos, que em uma medida muito menor, mas suficientemente grande, nós conhecemos o fim de todas as coisas. E isso deve ser suficiente para que nós amemos os nossos irmãos e os servamos, mesmo que eles não sejam aquele padrão com que nós gostaríamos que fossem. Então veja, todos os atos do Senhor foram determinados pela vontade de Deus o Pai e também aconteceram na hora propícia, na hora indicada. Nós vemos no Velho Testamento que Jesus seria traído. Está escrito até o número de moedas pelas quais ele seria vendido. Então, todas as coisas foram feitas conforme o desígnio de Deus. O Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, está escrito aqui. O que significa todas as coisas? Tudo, irmãos, tudo. Nós não devemos esquecer que o cálice amargo que o Senhor tomou havia sido depositado pelo Pai nas suas mãos. Mas também todas as glórias vindouras também tinham sido depositadas pelo Pai nas mãos do Senhor. Então, irmãos, tão certo quanto os sofrimentos, também é certo a glória e o galardão vindouro. Aleluia! Isso é um incentivo, irmãos, para que nós sirvamos a Deus. Tão certo quanto os sofrimentos, também são certos o galardão e a glória para aqueles que também servem ao Senhor, para aqueles que se dispõem a cumprir a vontade de Deus. Todas as coisas. Lá em Hebreus está escrito que pelo gozo que estava proposto, o Senhor Jesus não levou em conta a afronta. Amém? Amém. Há um gozo
proposto para cada um dos seus filhos que se dispõe a obedecê-lo, a sofrer por ele, a servi-lo, servindo os seus irmãos. Há um gozo proposto, irmãos. Nós temos falado bastante sobre o galardão. Temos dito que a ausência de ambição pelo galardão é uma tragédia para o crente. Aqui nós temos um incentivo muito especial, tremendo, para que nós persigamos isso, para que nós desejemos, almejemos o galardão. Fiel é o que prometeu, irmãos, o qual também o fará. Amém? Veja, eu fico pensando, como que Jesus, o padecimento espiritual dele, mais do que o físico, ele sabia, irmãos, você imagina, um menino de 12 anos sabia o que ele ia padecer. Todas as coisas que ele fazia debaixo da sombra da cruz, até que de fato enfrentou a cruz. Então, a expectativa dos sofrimentos não deve nos levar a nos poupar de servir, a nos preservar. Quando Jesus orou ao Pai pedindo que, se possível fosse, afastasse dele aquele cálice, certamente não era medo dos sofrimentos, mas era aquela expectativa amarga da separação que ele sofreria de seu Pai, ainda que por pouquíssimo tempo. Tenhamos, irmãos, em vista o galardão. Amém? Porque assim aconteceu com Jesus. Ele tinha em vista a recompensa. Verso 4: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aqui esse versículo 4, no inglês, diz assim, na King James diz assim, que ele tirou as suas vestes e a pôs de lado. Eu achei mais interessante essa versão, porque nos faz lembrar a sua atitude no céu, quando ele pôs de lado a sua glória e assumiu a forma humana. As vestes têm esse sentido. O que diferenciava aparentemente um homem normal, um senhor, de um escravo eram as vestes. Por isso Jesus tirou as suas vestes, tirou a sua túnica, a sua capa, e a colocou de lado, da mesma forma que ele se despiu da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Ele tirou a sua glória e a pôs de lado. Porque aqui, irmãos, também tem uma lição. O Senhor não tirou a sua túnica para sempre. Depois ele vestiu-a novamente com a sua glória. Amém? Hoje, aquele servo humilhado e crucificado está vestido de glória, como nós cantamos. Amém? Ele voltará assim, vestido de glória. Todos os olhos o contemplarão, todos o verão vestido de glória. Aquele mesmo servo que baixou a cruz voltará outra vez vestido de glória. Então o Senhor Jesus tira a sua roupa, a sua capa, põe de lado e se veste
veste com uma toalha. É exatamente este aqui o sentido. Cingiu-se, ou seja, ele enrolou em torno do seu corpo uma toalha, que era a vestimenta de um escravo. E depois passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar os seus pés com a toalha que estava vestido. Este costume, irmãos, de lavar os pés, era um costume daquele tempo. Aquelas estradas empoeiradas, não pavimentadas naquela época, sujava muito os pés, então as pessoas lavavam os pés. E era um serviço feito especialmente por um escravo. Era considerado o serviço mais vil que existia, lavar os pés. Pense, irmãos, na condição daqueles pezinhos, daqueles 12 homens. Será que eles tinham passado um creminho nos pés? Feito as unhas na podóloga? Imagine a sujeira, irmãos. E quem lavou os pés dele foi o Rei da Glória. Ele se curvou aos pés daqueles homens para os lavar. Irmãos, nós precisamos ler esse texto e montar essa cena na nossa mente, para vermos isso. Foi a maior lição de humilhação e serviço jamais dada no universo. O Rei da Glória se despiu da sua capa, se vestiu como um escravo e passou a lavar os pés daqueles homens que muito pouco tempo depois abandonariam o Senhor, e ele sabia disso. Veja que Simão o fariseu, não proveu água para os pés do Senhor. Lucas capítulo 7. Ele não proveu. Simão o fariseu é a tipificação da religião. Um fariseu. A religião nunca vai servir adequadamente. Jamais. Mas o Senhor não ficará sem os seus servos. Aquela mulher pecadora que entrou, lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. O Senhor sempre se proverá daqueles que o servem. Amém, irmãos? Sejamos estes. Veja que a religião não pôde prover água para os pés do Senhor. Mas nós podemos lavar os pés uns dos outros. Obviamente, irmãos, que isso aqui é uma tipificação de serviço e de humilhação. Na nossa sociedade hoje não se faz isso. Mas todo serviço feito com amor aos indignos como nós tem grande valia para o Senhor. Há um irmão do passado, não tão remoto, o irmão Robert Chapman, que, se não me engano, deve ter vivido no século XIX. Diz que ele tinha um costume de, quando recebia os irmãos na sua casa, ali nas ruas barrentas, acho que de Londres, se não falha a memória, todos os irmãos que ele recebia, ele fazia questão de limpar as botas enlameadas dos irmãos. Ele limpava as botas de cada um que chegava. Irmãos, isso é um serviço. Seria como que fosse
o lava-pés dos dias de Robert Sharpe. O que significa lavar os pés hoje? Como que você pode lavar os pés dos seus irmãos? Servindo cada um naquilo que foi chamado. Não fazendo caso da condição de quem é servido. Não procure servir aqueles que você considera dignos. Verso 5. Começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Veja, irmãos, que Jesus, a semelhança de um servo, de um escravo, ele fez tudo. Ele se despiu, ele se vestiu como um escravo, ele deitou água na bacia e ele lavou os pés aos discípulos e enxugou. Irmãos, serviço completo. Serviço completo. Tudo o Senhor fez. Isso aqui tem uma lição para nós, ou muitas lições. A primeira lição é, olhando do ponto de vista de Jesus, Jesus consumou a obra. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos, não ficou nada para nós fazermos, como esses discípulos. Eles não precisaram fazer nada. Jesus fez tudo, todo o serviço, do começo ao fim. Isso mostra, irmãos, a perfeição da obra de Cristo. Jesus fez tudo. Todas as coisas necessárias para a nossa redenção, Jesus cumpriu. Ele pôde bradar na cruz, está consumado. Ele fez tudo. Nada, não há dedo nosso na obra de Cristo. Que se houvesse, irmãos, não seria perfeita. Estaria maculada pela nossa mão. Mas Jesus fez tudo. E aplicando esse princípio para as nossas vidas, o nosso serviço deve ser completo. Do começo ao fim. É uma coisa que é muito ruim para o servo, quando ele abandona o serviço. Se o Senhor colocou nas tuas mãos um serviço a cumprir, vá até o fim. Amém? Sirva o Senhor até o fim. Faça as coisas com grande zelo, como Jesus fez. Não interrompa o serviço. Não desanime no serviço. Como sempre o Chico diz, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Todo o serviço será galardoado. Amém. Até um copo de água fria dada a um dos pequeninos do Senhor não ficará sem galardão. Amém? Então veja, o Senhor fez tudo. Ele tratou já com os nossos pecados. Ele é aquele servo humilde que faz o serviço mais vil e o faz perfeitamente até o fim. Jesus disse, quando os discípulos estavam disputando quem era o maior, ele disse: eu, porém, sou dentre vós como aquele que serve. Este lavar dos pés, irmãos, aplicando para a nossa vida cristã, significa aquela purificação diária que tem que ser feita na nossa vida pela palavra. O caminho do crente tem que ser santificado pela palavra. Alguém pode dizer assim: bom, Jesus Cristo já fez tudo por mim, Ele morreu na cruz e eu fui salvo, então a obra está completa. Nós vamos ver aqui nos versos seguintes.
que não é bem assim. Jesus já nos livrou do poder do pecado, mas ainda há pecados que cometemos na nossa caminhada que é necessário que os nossos pés sejam lavados. Nós precisamos desse lavar diário da palavra de Deus para nos livrar dessas impurezas. Versos 6 e 7 diz assim: E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, ele disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então Pedro chama o Senhor de Senhor. É um tratamento comum em Pedro, ele chamar a Jesus de Senhor, Kyrios. Significa Senhor, irmãos, é aquele que é o dono, é aquele que tem o governo, é aquele que tem a soberania. Esse é o nosso Senhor Jesus, o mesmo que estava lavando os pés dos discípulos. Então veja, não era uma mera forma de tratamento. Quando nós dizemos Senhor, nós estamos reconhecendo o seu senhorio absoluto sobre nós. Amém? Amém. Jesus disse para ele que o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Lembra, irmãos, que nós comentamos sobre o desconhecimento do propósito de Deus na mensagem anterior que eu compartilhei? Aqueles dois discípulos, Tiago e João, eles não haviam compreendido, e os demais, os outros 10, também não haviam compreendido qual era o propósito de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter compreensão de qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Aqueles homens, o Senhor Jesus diz: você não sabe agora, mas vai saber depois. Irmãos, isso aqui não se aplica a nós. Nós temos a revelação nas nossas mãos. Amém. Amém? Aqueles homens de fato vieram saber que seria necessário padecer pelo Senhor e morrer pelo Senhor, cumprir o seu propósito. Eles não haviam compreendido ainda, o Espírito Santo não havia sido dado. Mas nós temos, irmãos, o Espírito, nós temos a palavra, nós sabemos. Por isso nós temos que ter conhecimento do propósito de Deus e viver para cumprir esse supremo propósito. Amém? Amém. O Espírito Santo foi dado. A palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar a pessoa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Isso é realidade para nós, aleluia. Nós conhecemos o propósito de Deus, porque o Espírito Santo nos foi dado, ele é o nosso instrutor de justiça. Nós não andamos mais tateando, mas nós conhecemos o propósito de Deus. Por que então que nós não nos entregamos, irmãos, inteiramente a esse propósito? Não nos conformemos em sermos religiosos. Nós precisamos viver esta palavra, nos entregar de corpo, alma e espírito, para que o Senhor cumpra o seu propósito em nossas vidas. Aí Pedro, os irmãos conhecem a passagem, diz: nunca me lavarás os pés. Essa palavra nunca significa para sempre. Nunca mesmo. E Jesus diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí ele foi para o outro extremo. Esta lavagem completa, ela já foi feita, irmãos. Quando nós cremos, nós fomos lavados pelo lavar regenerador da palavra de Deus.
Nós somos regenerados pela palavra de Deus. Nós somos de novo gerados, como diz o próprio Pedro, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Amém? Pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Então você e eu já fomos lavados. Mas a palavra de Deus diz aqui, o Senhor Jesus disse, que se Ele não lavar os nossos pés, nós não temos parte com Ele. Mas eu já não fui lavado inteiro pelo lavar regenerador? Como que se o Senhor não lavar eu não tenho parte com Ele? Eu já não tenho parte com Ele para sempre? Eu já não tenho comunhão com Ele para sempre? Jesus diz aqui para nós, irmãos, que se nós não nos submetermos a este lavar diário da palavra de Deus, nós não temos parte com Ele. Nós precisamos andar na luz, como Ele na luz está. Amém? Como diz lá em João. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então veja, não se conforme, não ache que a obra de Deus está terminada na sua vida, porque um dia você creu lá em 1900 e nada, e foi batizado e acabou. Está tudo pronto. Não, irmãos, a nossa alma está sendo salva a cada dia. Este lavar diário da palavra de Deus é a obra de santificação. Se você não se submeter a essa obra de santificação, se submetendo à palavra de Deus diariamente, você não tem parte com o Senhor. Você está em trevas. Nós não podemos segmentar a obra de Deus, né? Pegamos ali o propósito de Deus, a tão grande salvação, ela implica na salvação do teu espírito, da sua alma e do seu corpo. Amém? Amém. É o desenvolvimento da salvação, né? Aí Filipenses fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O temor nos liga à santidade de Deus, e o tremor à sua soberania. Então, a nossa salvação deve ser desenvolvida no campo da nossa alma, e isso leva a sua vida inteira. Você precisa se relacionar com o Senhor como o Deus Santo, com temor, e com o Senhor de todas as coisas, com o soberano, ou seja, debaixo do senhorio de Cristo. Ele é o teu dono. Amém? Ele é o teu soberano, Ele que governa sobre a tua vida. A sua vida deve ser pautada nessas duas coisas: andar com o santo, andar com o soberano. Eles são a mesma pessoa. Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! É andar com Ele. Assim a sua salvação vai ser desenvolvida. Se você não deixar, se você não se submeter ao lavar diário pela palavra do Senhor, você não tem parte com Cristo. Está escrito aqui, irmãos. Não adianta ter título de crente, ter nome de crente, ficar fiado numa experiência do passado que estagnou, que não desenvolveu. Isso não é seguro para ninguém. Veja a ternura desse Senhor maravilhoso, Jesus Cristo. Ele ainda tratou com muita graça Pedro. Explicou para ele, tratou com graça aquele que se recusou a ser lavado pelo Senhor. O Senhor Jesus disse para ele que havia um sentido espiritual por trás daquele lavar físico dos pés. Eu fico pensando
pensando, irmãos, na ousadia de Pedro, quando ele diz assim: nunca me lavarás. Nunca. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém para sofrer, padecer, morrer, ele disse: não, Senhor, não te faças isso. Quando o Senhor apareceu para ele ali, naqueles animais impuros, naquela visão, mata e come. Não, Senhor, nunca coloquei na minha boca algo comum e impuro. Não, Senhor. É até uma contradição, né? Não, soberano. Como nós podemos dizer isso, irmãos? Não para o soberano? Não para o Senhor? Mas aí alguém pode estar assim: não, mas isso é Pedro. Irmãos, nós não somos nem a sujeira da unha do Pedro. Nós também dizemos não, Senhor. Muitas vezes. Contradizendo o seu domínio, a sua soberania. Não façamos isso, irmãos. Se o Senhor nos dá uma ordem, se o Senhor quer fazer algo conosco, a nossa resposta deve ser sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Para o que quiseres fazer, o Senhor é o mestre, o Senhor é o sábio na história. Ele nunca erra, ele nunca se equivoca. Então, aqui há uma realidade espiritual por trás. Aqui ele diz: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus disse para ele: aquele que está lavado não precisa de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui Jesus aplica uma lição espiritual. Irmãos, nós às vezes somos tão espirituais, espiritualizamos tanto o serviço, que somos incapazes de fazer coisas práticas. Jesus fez o prático para dar uma lição espiritual. Nós queremos só a parte espiritual. A parte prática é complicada. Lavar o pezão do filho, isso aí é difícil. Vamos ficar só com a lição espiritual. Irmãos, tratemos de fazer coisas práticas uns pelos outros. Amém? Amém. Tratemos de fazer coisas práticas. Tudo que o santo faz, que um regenerado faz, um crente faz, é espiritual. Às vezes nós achamos que temos que ativar o modo espiritual, depois ativar o modo natural. Não, irmãos. Apesar de nós sermos espírito, alma e corpo, nós somos um ser uno. Amém? Então tudo que nós fazemos é espiritual também. Amém? É algo terrível nós não termos parte com o Senhor. Não é algo comum deixar de se submeter ao lavar diário pela palavra de Deus. É algo com consequências terríveis. Alguém pode se desviar por não se submeter à palavra de Deus diariamente. A vida cristã, as práticas cristãs são diárias. Versículo 10, nós já lemos, né? Versículo 11: porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, obviamente aqui, quando Jesus fala que não é necessário lavar senão os pés, e que todos os demais estavam limpos, estava dizendo a respeito do lavar regenerador, que é feito uma vez por todas. E obviamente que Judas não estava entre estes, não era convertido.
palavra estar lavado, né, como eu já falei, significa estar lavado no sentido de estar renovado para sempre. É aquele lavar que trata com o nosso passado. É o perdão dos nossos pecados. E esse outro, lavar os pés, significa a nossa limpeza, a nossa purificação daquilo que nós nos contaminamos no caminho. Nós estamos nesse mundo, amém? O Senhor Jesus orou ao Pai rogando que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. É impossível que no contato com este mundo nós não nos sujemos com a poeira deste mundo, com as ideologias, com os pensamentos, com os costumes. Nós precisamos do lavar diário da palavra de Deus. Verso 12. Diz assim: então, depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendei o que vos tenho feito? Verso 13, ou melhor, 12 só. Entendeis o que vos tenho feito? Então o Senhor aqui faz uma pergunta para eles. Nós precisamos entender a ação de Deus na nossa vida. Qual que é o propósito de Deus? O que Deus pretende conosco? Entendeis o que vos tenho feito? Irmãos, você já parou para orar, para perguntar para o Senhor o que o Senhor está realizando na sua vida? Entendeis o que eu tenho feito? O que o Senhor tem feito na sua vida? Você consegue compreender se é algo acidental ou se é o Senhor te conduzindo? Não atribua ao acaso. Nós precisamos entender, ver a mão de Deus nos conduzindo. Aquele lavar os pés, os discípulos precisavam entender que aquilo era parte da humilhação de Cristo. Aquele lavar dos pés significava que Jesus estava ali se humilhando para obter para eles aquela obra santificadora do Espírito Santo. Foi através da morte de Jesus, da sua ressurreição, da sua ascensão, que Ele enviou para nós o Espírito Santo. Aquela humilhação que Ele passou ali, lavando os pés aos discípulos, era parte da sua obra, que culminaria no envio do Espírito Santo, que realiza no coração de cada crente a obra de santificação. Eles precisavam entender isso. E entender também de forma prática que eles deveriam seguir aquele exemplo, o exemplo de serviço prático, uns pelos outros. Veja, irmãos, que antes dessa situação e depois dela, os discípulos ainda estavam disputando entre eles quem era o maior. Graças a Deus que o Espírito Santo foi enviado e nós podemos hoje compreender. Amém? Podemos entender o propósito de Deus. O Senhor estava dando para eles um exemplo prático. Ele está dizendo aqui: vós me chamais, verso 13, mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Simples assim. Jesus não negou que Ele era Senhor e mestre. E mesmo sendo Senhor e mestre, Ele fez um serviço que aos olhos dos homens é tão vil, tão desprezível.
lavar os pés daqueles homens indignos. Se ele fez isso, irmãos, não há desculpa nenhuma para nenhum ser humano, por mais nobre que seja, se recusar a fazer isso. É isso que ele está dizendo. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, então vocês devem fazer o mesmo. Veja que implicação, irmãos, que tem em chamar Jesus de Senhor. Nós nos chamamos Senhor e fazemos o que nós queremos? Senhor e Mestre. Eu vi aqui, irmãos, quatro significados de mestre. A palavra mestre, ela aparece com essa tradução nas Escrituras, mas no original ela aparece 4 formas diferentes. Eu só vou falar o significado. Mestre significa professor. Mestre significa um comandante ou superintendente. Mestre também, quando o original é rabi, é uma forma mais, vamos dizer assim, mais educada ou mais digna de chamar alguém de professor. É um tratamento especial. E outro significado é um guia. É aquele que conduz, que nos guia, que vai à frente de nós. Tudo isso é o sentido de mestre. Então, nós devemos imitar esse mestre. Verso 14, já li, né? Verso 15: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então veja, irmãos, a bem-aventurança, que nós vamos ler aqui no verso 17, é não só conhecer o exemplo, mas de fazer, de imitar, fazer o mesmo. Nós conhecemos muitas Escrituras, sabemos das passagens, dos acontecimentos, dos feitos do Senhor, mas se nós não seguir o exemplo, este conhecimento só serve para a nossa condenação. Amém? Amém, irmãos? Amém. Porque a Bíblia diz: quanto mais se conhece, mais vai ser cobrado. Nós conhecemos bem, mas a bem-aventurança está em fazer, não apenas em conhecer. O Senhor deu o exemplo para que nós sigamos. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então veja que implicação que tem isso. Quando nós nos recusamos a seguir o exemplo, seguir a ordem que Jesus deu, nós estamos nos colocando como maior que Ele. O servo não é maior do que o Senhor. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Há quatro vezes que Jesus usou esse provérbio. Esse aqui era um provérbio muito comum. Não é o servo maior do que o Senhor, o enviado maior do que aquele que o enviou. Queria encerrar aqui com nas quatro vezes que Jesus usou esse provérbio. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 24. O que passar de uma hora aqui, vocês põem na ponta do bumbum. Mateus capítulo 10, versículo 24.
Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como mestre e ao servo como senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então aqui, neste contexto, Jesus cita ao mesmo provérbio, e aqui está ligado a uma acusação de blasfêmia. Ou seja, não espere receber tratamento diferente do que o Senhor. Amém? Amém. Como que o Senhor foi recebido e tratado nesse mundo? O apóstolo João falou para a gente não se espantar com o fato de que o mundo nos odeia. Lucas 6,40. Em Lucas 6,40, também o Senhor repete esse provérbio num outro contexto. Lucas 6,40. Nesse contexto aqui o contexto aqui é de integridade moral e espiritual. Nós devemos ser íntegros como o Senhor Jesus. Não somos maior do que Ele. Portanto, devemos também ter a mesma integridade que o nosso Senhor. Em João capítulo 15, não precisamos abrir por causa do adiantado da hora. Em João capítulo 15, o Senhor repete também no verso 20, e isso, o contexto ali é um contexto de perseguição. Como perseguiram o nosso Senhor, nós também seremos perseguidos. E aqui, no texto de hoje, o contexto aqui é a humildade no trato com os outros. Humildade, seguir o exemplo do Senhor. Verso 17, para encerrar. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então veja, a bem-aventurança não está no conhecer, mas no fazer. Amém, irmãos? A palavra bem-aventurados, todos nós sabemos o que significa. O que significa? Felicíssimos. Mais do que felizes. É uma felicidade abundante, extravasante. Mas veja, aqui quando fala, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Às vezes a gente acha que é bem-aventurado aquelas pessoas que se consideram bem-aventuradas, né? Às vezes nós achamos que bem-aventurados ou felizes são aquelas pessoas que os outros dizem que são bem-aventurados. Irmãos, aqui o que importa é o que Deus diz a nosso respeito. Amém. Ele disse que se você fizer isso, você vai ser bem-aventurado. Não importa se as pessoas acham que não é. Qual que era a opinião? Olha, em Timóteo fala assim: ao bem-aventurado, único soberano. Não é isso? Vamos achar esse texto. Nós até cantamos, tem um hino que cantamos. No final de 1 Timóteo. Eu acho que está lá. Isso mesmo. 1 Timóteo 6, versículo 15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado. Na sua letra, a sua Bíblia está em minúsculo? Então você coloca em maiúsculo, porque está se referindo a Jesus. Mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém? Ele é um bem-aventurado. Qual que era a opinião dos homens a respeito de Jesus? Qual que era? Ele era um homem
desprezado, não tinha aparência, era um homem que os homens viravam o rosto para ele. Ele tinha 30 anos, achavam que ele tinha 50, porque estava uma aparência de sofrimento. E ele é chamado por Deus o bem-aventurado. Ele é chamado por Deus daquele em que é o amado, aquele em que o Pai tem todo o prazer. Amém? Amém. Então não importa, irmãos, se as pessoas têm outra opinião a seu respeito. Não importa a opinião das pessoas apontando para esse ou para aquele como bem-aventurado. O importante é que Deus disse, Jesus disse, que é o nosso Senhor, nosso Deus: bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. É Ele que atribui essa bem-aventurança a você. Amém? Irmãos, há uma satisfação enorme no serviço a Deus. Jesus, ele era um homem ungido com alegria, mais do que os seus companheiros. Sabe por quê? Porque ele satisfez o coração de Deus. Por isso ele era o mais feliz entre os homens, né? Ele viu o resultado do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. O Pai tinha nele todo o prazer, porque tudo que ele fazia era para o agrado do Pai. Essa é a bem-aventurança reservada para aqueles que servem como Jesus serviu. É aquele sentimento, se é que eu posso chamar de sentimento, porque os sentimentos dos homens são tão volúveis, mas aquela convicção interior de que aquilo tem agradado o coração de Deus. Essa é a maior felicidade que nós devemos ter e que nós devemos buscar. Amém? Amém, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre essa palavra. Queremos ser contados entre estes bem-aventurados que fazem, não apenas conhecem, mas que fazem aquilo que nós vimos no exemplo do Senhor. Ó Deus, não permita que sirvamos de maneira conveniente apenas aqueles a quem nós julgamos dignos, apenas no nosso tempo, mas queremos a semelhança do nosso Senhor Jesus, servir no tempo da alegria, servir no tempo da prova, servir a todos indistintamente. Ó Deus, para que nós achemos graça aos Teus olhos, para que o Senhor olhe para nós e sinta prazer em nós. Nós pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.